água, na verdade. Então, vou fechar esse lado aqui. Deixar só aberto ainda. Boa tarde, gente. Agora, vamos começar a aula, né? Já está meio, digamos, não atrasado, mas está no horário já. O pessoal que foi entrando, a gente vai abrir a porta eles adentro. Bom, pessoal, na última aula, a gente foi para um aspecto mais internacional, né? A gente abordou questões focadas, passou até rápido essa semana, inclusive, passou a questão do iluminismo, revoluções tecnológicas intelectuais. Quando mudar a tela de vocês me informem, por favor, para verificar se já está daqui a pouco aparecendo o slide. E aí, eu tenho tanto ódio desse computador, às vezes, que a tela não quer. Peraí, deixa eu só começar de novo. Mudou, professor. Mas é porque, na realidade, não está aparecendo a tela que deveria aparecer, né? Que é a tela maior. Eu vou reconfigurar aqui a apresentação. Deixa eu conectar aqui a outra tela, porque está abrindo na tela do lado, às vezes. Acho que agora ele deve... Agora sim. Ficou todo azul aí, né? Eu acho. Sim, aham. Pois é, a ideia era essa mesmo. Na aula passada, a gente tratou das questões focadas na questão da Revolução Francesa, etc. e tal. Eu queria começar a aula aqui, antes de falar da família real, eu vou mostrar um vídeo do Nerdologia que ele contextualiza para a gente a questão da figura do Napoleão Bonaparte, que vem, apesar do foco da aula ser a questão da história do Brasil, né? A gente tem uma influência importante dessa figura no andamento da história do Brasil, né? Então, Napoleão, ele vai influenciar a França e a Europa, e como uma consequência da chegada de Napoleão ao poder, todo o rearranjo que ele faz na Europa, a família real brasileira, que é o início do assunto sobre a história do Brasil imperial, vai ter que fugir para o Brasil. Então, vamos ver aqui um pouco do Nerdologia, vou colocar até mais adiante, que ele começa com algumas questões aqui, e abordando exatamente a figura do Napoleão Bonaparte, né? Bom, vocês estão vendo bem a tela projetada para vocês, né? Só Sim. confirmem. Beleza. Eu estou me preocupado com isso, coisa que é um saco depois. Deixa eu voltar para cá para começo. Deixa eu aumentar o som também, para captar aí para vocês. Então, para começar a falar a história do Brasil, eu ainda vou voltar para a Europa, para depois vir para o Brasil. Então, a gente tem que ver como é que o Napoleão, que, como eu falei na última aula, no final da Revolução Francesa, ele chega ao poder, né, ele termina a Revolução Francesa, instala um governo absolutista, expansionista na França, e vai ter consequências em todo o contexto do mundo ocidental lá no começo do século XIX. E desculpe que o mundo perdeu um professor de matemática ao dar plena metodologia sobre a ascensão de Napoleão. Na pequena ilha da Córcega, 250 anos atrás, no dia 15 de agosto, nascia a quarta criança do casal Carlo e Maria Letícia, da pequena nobreza toscana. A criança era ninguém menos que Napoleão Bonaparte. Na verdade, seu nome de batismo era outro, em estilo italiano. Inclusive, por boa parte da sua vida, dizendo sempre do povo que construiu um grande cavaleiro sobre a história romana. Isso ficou um pouco mais claro mais tarde em sua vida. Foi justo no ano em que Napoleão nasceu que a ilha da Córcega se tornou uma província francesa, depois de fazer parte da República de Gênova por cerca de 500 anos. Os genoveses venderam a ilha para os franceses. Eles tiveram que travar uma breve guerra contra a população local, os corsos, até afirmar seu domínio, e até hoje a Córcega possui movimentos pela independência. O pai de Napoleão, inclusive, foi um líder político contra o domínio francês. Devido à sua preeminência entre os locais, ele foi eleito para ser o representante da ilha na corte de Luís XVI. Na mesma época, o pequeno Napoleão começou a estudar no colégio militar na França. Foi só aos 10 anos que ele aprendeu francês, embora já soubesse curso e italiano. Vou ter que parar aqui para abrir a porta para alguém entrar. Esse aqui é o problema de chegar atrasado, né? Deixa eu só sair aqui. Desculpa, pessoal, porque tem que ser justo com todo mundo. Beleza, vamos voltar lá. Até o fim da vida, ele falou francês com sotaque italiano,
O sotaque e o fato de ser corso eram motivos de bullying de seus colegas, e Napoleão se tornou um aluno reservado, concentrado nos estudos. Seu gosto por matemática quase o fez largar a carreira militar, mas ele seguiu para a academia e se tornou o primeiro corso oficial do exército francês. Poucos anos depois, eclodiu a Revolução Francesa e Napoleão ficou dividido. Como um patriota corso, ele era a favor dos revolucionários contra a monarquia. Por outro lado, ele dizia que abandonar o exército francês seria uma traição. Nos primeiros meses da Revolução, ele combateu justamente em sua nativa Córcega, ao lado dos revolucionários. Quando parte de seus aliados decidiram romper com a Revolução e lutar pela independência da Córcega, ele continuou no exército revolucionário e sua família teve que sair da ilha. Além de liderar tropas, ele também organizou comitês políticos entre os corsos, ganhando cada vez mais proeminência. Esse destaque fez com que ele fosse promovido a comandante da artilharia republicana no cerco da cidade de Toulon, uma importante base naval, então dominada por monarquistas e por britânicos. Era o período da Guerra da Primeira Coalizão, que durou 5 anos entre a França e as potências europeias, que desejavam derrotar os revolucionários, restaurar a monarquia absolutista francesa e recuperar territórios perdidos em conflitos anteriores. Graças à estratégia de Napoleão, a Batalha de Toulon foi vencida. Ele foi ferido na linha de frente. Com apenas 24 anos de idade, ele foi promovido a general de brigada e nomeado responsável por toda a artilharia do exército da Itália. Não confunda, era um exército francês que lutava contra os austríacos na região da Itália. Ele lutou na Itália por 1 ano, responsável por uma importante vitória contra a Áustria. Devido a intrigas políticas e sua recusa em aceitar um posto abaixo de sua patente, ele foi designado de volta para Paris. Por coincidência, isso foi bom para ele. Em outubro de 1795, monarquistas se rebelaram contra o governo republicano. Um dos líderes da República, sabedor da capacidade e dos ideais de Napoleão, o convocou para defender o palácio de governo. Sua rápida vitória garantiu que ele se tornasse um herói nacional, recuperando seu prestígio. Ele novamente foi designado para o exército da Itália, agora como seu comandante, posto que ocupou por 2 anos, sem perder nenhuma batalha para o maior e melhor equipado exército austríaco. Essas vitórias garantiram fama e fortuna a ele, além de mais territórios aliados para a França, que saiu vitoriosa da guerra, mesmo enfrentando diversos inimigos. Além disso, Napoleão ficou conhecido como uma espécie de protetor da nova república, como seu principal comandante militar e com cada vez mais poder político. Ele fundou jornais para difundir suas ideias e ordenou um expurgo de simpatizantes da monarquia que estavam no governo. Apesar da paz na Europa continental, a guerra contra os britânicos continuava. Para tentar enfraquecer o Império Britânico, Napoleão organizou e chefiou uma expedição militar ao Egito, que durou 3 anos. Ele conquistou Malta e depois derrotou os exércitos otomanos do Egito, mas sofreu derrotas ao tentar conquistar a região do Levante, além de perder muitos soldados por doença. Principalmente, a frota francesa foi derrotada por uma esquadra britânica comandada pelo almirante Nelson. Por causa disso, a expedição francesa teve que se retirar. Napoleão, devido ao seu interesse por matemática, era integrante da Academia Francesa de Ciências, e quando organizou a expedição, levou mais de uma centena de cientistas com ele, que realizaram diversas pesquisas, elaboraram uma grande obra sobre o Egito e encontraram a Pedra de Roseta, que permitiu a tradução dos antigos hieróglifos. Enquanto Napoleão estava no Egito, começou a Guerra da Segunda Coalizão, entre a França e seus aliados, contra os novos aliados britânicos. A França estava em crise, perdeu batalhas na Europa, a economia estava devastada, e o governo, chamado Diretório, era impopular, tido como ineficaz e corrupto. O retorno de Napoleão no Egito foi visto como um sinal de esperança, e ele articulou com outros aliados políticos um golpe de Estado que derrubou o Diretório em 1799, que ficou conhecido como o Golpe do 18 de Brumário. Esse era o nome de um dos meses do novo calendário francês, que pretendia substituir o calendário gregoriano. Para alguns estudiosos, esse evento é o fim do período revolucionário da França, iniciando um novo período, o consulado. Oficialmente, o poder executivo seria dividido entre 3 cônsules. Um deles era Napoleão, que explorou sua popularidade para alterar a Constituição via um plebiscito provavelmente fraudado. Com isso, progressivamente ele se tornou um ditador, com cada vez mais poderes. Com o poder consolidado em casa, era hora de evitar a derrota do país. E ele famosamente cruzou os Alpes, liderando o exército, para enfrentar os austríacos que ameaçavam invadir a França. No dia 14 de junho de 1800, ocorreu uma batalha que entrou para a história como a primeira grande vitória de Napoleão como líder de seu país, não mais apenas um general. Os austríacos capturaram no ano seguinte e, em 1802,
a guerra chegou ao fim, com as potências europeias reconhecendo as conquistas francesas. Com a paz na Europa, Napoleão brevemente concentrou... Rapidinho, desculpa. Eu ouvi gente entrar aqui. Deixa eu só de novo parar, desculpa, mas é o jeito. Permitir... Tudo bem, vamos lá, porque... Eu não vou parar mais não, porque tá no finalzinho já. Ele tentou recolonizar o Haiti, que conquistou sua independência anos antes após o levante da população escravizada. A expedição militar, liderada por seu cunhado, fracassou. E essa situação é uma das principais contradições e críticas sobre Napoleão. Na Europa, predominavam suas ideias revolucionárias, de igualdade e de liberdade, concretizados no novo Código Civil francês, que inspirou diversas leis e constituições liberais para o mundo. Ao mesmo tempo, nas colônias francesas, ele tentou restaurar a escravidão, que havia sido abolida pela República. Temendo perder os territórios da América do Norte para uma invasão britânica, Napoleão vendeu o vasto território da Louisiana para os Estados Unidos. Além das tensões com os britânicos, Napoleão enfrentava conspirações dentro da França, com tentativas de assassinato por monarquistas e por revolucionários radicais. Para consolidar ainda mais sua autoridade, ele foi eleito em maio de 1804 o imperador dos franceses. O uso desse título, dessa maneira, era para indicar que seu poder vinha do povo, já que sua nomeação foi aprovada num referendo também possivelmente fraudado, e que ele era um protetor dos franceses, diferente dos antigos reis da França, cujo poder viria dos títulos hereditários. Em dezembro de 1804, Napoleão foi coroado imperador, pegando a coroa da mão do Papa e colocando ele a coroa em sua cabeça, marcando sua ascensão como uma figura que dominou a política mundial por décadas e inspirou diversas outras situações. E claro, esse Nerdologia é um breve recorte e fontes e sugestões estão aqui embaixo. Nos comentários do Nerdologia criminosa sobre Ed Game. Mas por que eu estou falando, vou falar de história do Brasil, eu estou falando do Napoleão? Simples, porque foi exatamente a atuação do Napoleão na Europa, invadindo territórios, derrotando inimigos, que encurralou a família real portuguesa e obrigou essa família real a fugir da Europa e vir para a sua principal colônia, que é o Brasil, né? Então, e além disso, a figura do Napoleão vai ser importante também no assunto da semana que vem, porque ele vai influenciar também, indiretamente, as independências das colônias espanholas aqui nas Américas. Quando a gente tratar isso na última aula da semana que vem, a gente vai ver isso, que é uma figura, a influência do iluminismo, a influência da Revolução Francesa, e principalmente todo o apanhado de mudanças que acontecem na Europa por conta da chegada do Napoleão ao poder como imperador francês, e os movimentos de guerra que a França faz na Europa, vão levar exatamente a esse processo de independência do lado de cá do Atlântico, né? Isso é o que a gente chama de história global, atualmente na história, né? Então, vamos ver um pouco do porquê essa fuga aconteceu, né? Então, a gente tem aqui, ó, o Napoleão já estava no poder, a França já está dominando uma parte substancial da Europa, né? O que está em azul escuro é o território francês de fato, o que está em azul claro são as áreas que foram invadidas pela França e colocadas ali governos simpáticos ao Napoleão, ou simplesmente parentes dele, né? Como, por exemplo, na Espanha, tinha um irmão dele no trono. Então, a gente tem a imagem do Napoleão vai se tornar projetada por toda a Europa. A gente está vendo a imagem dele coroado, né, com o título do Império des Français, Imperador dos Franceses, né? Então, nesse caso, esse contexto que a gente chama de Europa napoleônica, ele mostra que Napoleão freando as revoluções radicais francesas, como a gente viu no vídeo. Ele combateu os inimigos externos à França, né? Então, o foco dele de tentar diminuir as tensões dentro da França foi focar exatamente nesses inimigos externos, especialmente o maior inimigo da Inglaterra, da França, que era a Inglaterra, que ficava lá no norte, que fica, na verdade, né? Que fica lá no norte da Europa, né? Especialmente muito próximo à França, inclusive, apesar de ser uma ilha. E Portugal tinha uma relação muito estreita com os ingleses. Então, Portugal, um país pequeno, com 1 milhão de habitantes na época, com economia muito agrária dentro do território, mas que tinha um vasto território imperial, né? Portugal tinha várias regiões sob seu domínio nas Américas, na África, na Ásia e na Oceania, apesar de ser um país pequeno. Então, na época, Portugal era governado por uma mulher, que vai aparecer para vocês aí agora, que é a Dona Maria I, uma das primeiras rainhas de Portugal, né? Ela está apontando para vocês aí onde o território português fica.
do ponto de vista histórico, ela ficou conhecida bem pejorativamente como Dona Maria a Louca. Como eu falo no vídeo lá no ambiente, na realidade não é que era ela louca, possivelmente ela sofria de depressão, porque ela tinha ficado viúva do seu marido, né? E depois dessa viuvez, ela começou a usar preto, era muito católica, e ela começou a ter visões, a ficar triste, a ter uma série de problemas emocionais. Então, não é que ela era louca. Há um consenso hoje dos historiadores que a gente tem nela uma pessoa que tinha uma profunda depressão. E por conta disso, na época, ela não governava de fato o país. Quem governava era o filho dela, essa pessoa bonita que vocês estão vendo aí, só que não, né? Que era casado, o pessoal entra e depois some o negócio. Como é que pode? Cadê o pessoal? Enfim. Quando entrar, eu abro de novo a porta. Então, ele era casado com essa princesa espanhola, Carlota Joaquina, né? Um casamento político, né, entre as duas famílias reais, sempre é assim, um acordo entre eles. Eles se casaram muito jovens. Eu vou ver se eu consigo encontrar aqui a cena do filme, mas acho que não está disponível, não. Tem um filme chamado Carlota Joaquina, que eu uso bastante, e é um filme que é interessante, que fala um pouco dessa figura, né, que é a Carlota Joaquina. Aqui está o trailer do filme, vou falando um pouquinho. É um filme de 95, dirigido por uma mulher chamada Carla Camurati, que conta a história desse momento aí da fuga da família real do Brasil, da Portugal para o Brasil. Essa é a Carlota Joaquina pequena, né, uma princesa espanhola, que foi prometida em casamento a um príncipe português, né, que é o Dom João, filho da Dona Maria. E aí, jovem ela, saiu de Madrid e encontrou o seu amado, né, na fronteira com Portugal, e a partir daí ela se tornou a mulher do futuro rei de Portugal, que no filme ela aparece. E aí ela recebe muitos presentes, casa, eles têm um casamento muito violento, inclusive, de início, né? Na verdade, a relação deles sempre foi muito ruim. E aí ela tinha pretensões próprias, né, de comandar a Espanha também. E ele era uma pessoa que estava comandando Portugal em nome da mãe, né? Vamos passar aqui o trailer porque tem outras cenas. Eles têm uma relação muito complicada, né? De ódio, principalmente, e de brigas, basicamente, e chifres mútuos, né? Eles chifravam uns aos outros. E há uma possibilidade, quando eles voltam para Portugal depois, em 1821, dele ter morrido envenenado a mando dela. Então, é uma relação muito complicada. E é exatamente essa família aí, muito... Como diria aquela chamada da Sessão da Tarde, essa família do barulho vai viver altas confusões. Exatamente, eles vão viver essas altas confusões vindo para o Brasil. Tem gente que entrou, deixa eu só abrir a porta de novo aqui. Você já viu esse filme Carlota Joaquina? Só por curiosidade? Vale a pena, viu? É muito engraçado. Então, essa família do barulho, né, vai arrumar altas confusões nesse momento para vir para o Brasil, né? Esse povo bonito, né? Enfim. A família real, né, portuguesa, ela vai viver um momento de tensão, porque Napoleão vai pressionar Portugal a aderir ao bloqueio que ele tinha feito à Inglaterra. Ele tinha proibido todos os países europeus de comercializarem com a Inglaterra. Só que Portugal dependia muito da Inglaterra. Então, não tinha como Portugal deixar isso. E a Inglaterra, por outro lado, pressionava Portugal para que não aderisse a esse acordo, né, desse bloqueio, que se Portugal fizesse isso, os ingleses iam bombardear Lisboa. Então, Portugal também está cruzando a espada. Só que Portugal sempre tinha uma tendência a apoiar mais os ingleses. Então, em segredo, negociou com os ingleses a fuga, enquanto os franceses eles estavam marchando da Espanha para Portugal, né? Então, foi uma negociação de bastidores, inclusive muito habilidosa, por sinal. E colocou em prática um plano muito antigo de transferir a capital. Já existia a ideia de transferir a capital de Lisboa para outra região do Brasil. Inicialmente, lá no século XVIII ainda, a ideia era transferir a capital de Lisboa para Belém do Pará. Inclusive, Belém foi reformada, recebeu prédios novos, etc. Só que a ideia foi abandonada
E aí ela veio, eis que ela foi colocada em prática aí já no começo do século XIX com a chegada do Napoleão ao poder. Então essa fuga, ela foi uma complexa e bem-sucedida jogada diplomática. Lá no ambiente virtual, a gente tem os vídeos, inclusive tem cenas do filme para exatamente ilustrar essa fuga, né? Então, a fuga ela aconteceu de modo muito complicado, né? A cidade ficou empolvorosa, as pessoas foram para a rua, exatamente porque a família estava fugindo, entre 12 e 15 mil pessoas nobres portugueses foram juntos. Aqui mostra os reis, a princesa, etc. O rei, os príncipes, a princesa fugindo pelos torrentes de Lisboa. Ele tinha medo de trovão, e por isso que ele está, segundo os relatos da época, ele foi vendado e guiado pelos nobres, né? Pelos torrentes de Lisboa, até chegar no porto lá da cidade. Então, é claro que isso aqui é uma comédia, tem exagero, etc. Mas você imagina na época, para a cabeça das pessoas, o rei está fugindo, o príncipe e a rainha estão fugindo. A gente vai fazer o que aqui? A gente vai ser morto por Napoleão e pelas tropas francesas. E a cidade estava um caos, né? O porto estava lotado de gente que de fato ia embarcar, gente que não ia. Estava chovendo também, como o filme mostra. Então, foi um caos em Lisboa, né? Nunca antes na história do mundo, da Europa especialmente, uma família real fugiu do país central para uma colônia. Então, você imagina o grau de novidade que é isso naquele contexto. Eles trouxeram uma parte importante da estrutura do Estado português, uma parte do Tesouro Real, a Biblioteca Real foi junto, toda a estrutura migrou com a família real para cá, né? Depois eu vou voltar a mostrar trecho desse vídeo, e tem esse outro também, que aparece lá no ABA, mas só para ilustrar essa aula de hoje aqui, tá? Continuando. Então, essa imagem aqui de baixo, a gente está tendo uma gravura desse embarque, né? Então, como é que aconteceu esse processo todo, essa viagem, né? Que a gente vai ver daqui a pouco o videozinho deles. A viagem, por volta de 12 mil pessoas a 15 mil, alguns historiadores ampliam um pouco essa margem, embarcaram nesses navios, né? Foram dezenas de navios de diversos tamanhos. Parte da estrutura do Estado português foi também trazida para cá, inclusive o Tesouro Português, tesouro esse que era em parte feito de ouro brasileiro já, então voltou para o Brasil, que já tinha sido do Brasil, né? E condições precárias, né? Falta de higiene, piolho, repetir aqui, enfim. Falta de higiene, piolhos, diarreias e outras doenças causadas pelas condições. Por exemplo, as mulheres começaram a usar uma espécie de turbante para esconder as lentes e piolhos. Aí quando elas chegam no Rio de Janeiro, as mulheres do Rio acham que é moda na Europa usar isso e começam a copiar as nobres que estavam usando isso quando chegaram lá. Eles saíram em novembro de 1807, só chegaram no Brasil, na Bahia especificamente, em janeiro de 1808, né? Porque a viagem é muito lenta, meses e meses, né? Você tem a força do vento das correntes apenas, não existia motores de barco nesse momento. Pararam em Salvador primeiro para assinar alguns tratados, consertar os navios, abastecer, e lá ficaram 5 semanas para descansar, né? E somente no dia 8 de março de 1808 é que eles chegaram ao Rio de Janeiro, né? Numa cidade que não estava preparada para receber a corte, né? Então, a gente tem aqui... And the guns of Napoleon's armies could be heard in Lisbon. The royal family was on its way to the richest colony of all, the land of precious woods and gold and diamonds, Brazil. Na cena do filme, ela chega Napoleão, a princesa. Maybe 15,000. There were 36 ships in all, ranging from warships to merchant ships, brigantines of the British fleet, captained by Admiral Sir Sidney Smith. Because of the tempests, the wind, the lack of wind, the
ships got lost from each other and arrived in Brazil at different times. Hijo de puta! Ela não queria de modo algum vir para o Brasil, né? Ela, segundo relatos, ela odiava o Brasil. Tanto é que ela chamava o Brasil de Quinto dos Infernos, né? Que é o nome do país. E aí eles chegam no Rio de Janeiro, né? Claro que a cena está exagerada, colorida, etc e tal, mas eles chegam na cidade, né? Que na época tinha 50 mil pessoas, e que a partir disso vai se tornar a capital do Império Português. Ou seja, imagina, o que era a capital da maior colônia se tornou a capital do Império de Portugal durante alguns anos, né? Até a volta deles para Lisboa em 1821 e depois com a separação do Brasil, oficialmente, para a independência em 1822, a gente tem todo um processo aí de construção de uma centralidade do Rio de Janeiro como capital do Império Português. Então, obviamente, a princesa odiava. Bom, até aqui tá tranquilo. A gente vai passar para a parte metade, final, na verdade, dessa parte, porque hoje eu vou introduzir esse processo de Brasil imperial com essa fuga, com a questão da independência, e aí, primeiro reinado, segundo reinado, e a regência, vocês vão ver no AVA, tá? Porque não tem como eu passar todos esses assuntos à tarde, só estou introduzindo para que vocês deem continuidade lá, para não ficar muito extenso e acabar sendo repetitivo também. Então, a gente está tratando aqui desse processo de início dessa independência, né? Então, ele chega no Rio de Janeiro, isso é o passo, né, real do Rio. Hoje, essa parte que tem o mar aí, não é assim. Deixa eu ver se eu consigo encontrar uma foto aqui para mostrar para vocês. Ela está bem diferente hoje. Inclusive, no dia que vocês forem ao Rio de Janeiro, vocês visitem essas partes históricas. O passo hoje, ele está assim, ó. Ele é uma parte do centro do Rio, né? É aquela imagem que a gente tem lá. O mar chegava até essa parte daí. Só que hoje não tá. Eu quero mostrar a imagem das barcas, que é na frente dessa praça, inclusive. É do outro lado, não vai aparecer. É porque eu não esqueci o nome dessa praça hoje. Praça 15, acho que é isso. Não vai aparecer aqui. Eu quero a imagem ao contrário. Já sei o que eu posso fazer. Nada que o Google Street View não nos ajude. Bora, carregou. A gente vai aqui, Paço Imperial. Pronto. Tá vendo? Esse é o chafariz, né, que aparece naquela imagem nessa imagem aqui, vocês estão vendo, né? Deixa eu aumentar aqui. Então, esse é o chafariz que aparece, as igrejas do centro do Rio. E aqui à esquerda a gente tem a primeira versão do Paço Real, né? Que era um palácio que foi doado para a família real portuguesa e que hoje é um museu. E hoje ele está lá atrás, ó, isso daqui. Essa parte foi reformada para as Olimpíadas, né? Quando você entra para cá, você está na Praça 15. Aqui você tem as barcas, né? O pessoal embarca daqui do outro lado para Niterói. Então, mas veja que o mar vinha até aqui. Hoje, isso foi tudo aterrado, virou um local de passagem das pessoas, mas toda essa região dentro do Rio, você vai ver, o cara tá comendo alguma coisa aqui, né? Tá pensando na vida. Meu Deus, porque ela me deixou. Você vai ver como é que chama, monumentos em homenagem à família real portuguesa, família imperial. Eu quero chegar no Paço, bora lá. Sai. Eu aí, vocês vezes, pronto, acho que agora vai não. Só quero vir pra cá, meu Deus, que inferno. E entrou na igreja, eu não queria entrar na igreja. Essa igreja fica do lado do Paço, viu? Uma igreja barroca. Essa igreja é frequentada pela família real, agora não tô lembrando o nome dessa igreja, o santo dela. Mas, enfim, a gente tem só vem pro mesmo lugar, uma série de memórias da família imperial. Eu quero ir para a parte de trás do Paço para mostrar para vocês. Pronto, acho que eu... Não vai, minha gente, que onda. Vocês conseguiram ver o movimento do negócio, né? Eu quero só tentar a última tentativa aqui, a última vez. Para ver se a gente consegue chegar lá.
Vamos lá. Eu quero exatamente... não vai. Nem a pau não vai. Se eu for jogar, só vai para aquele cara de novo. Não quero. Só vai para lá mesmo. Acho que as pessoas pensando na vida aqui. Essa região toda aqui do Rio tem essa importância histórica, né? E só vai para a igreja. Eu não quero ir para a igreja. Tem uma questão dessa importância histórica por conta disso. Então, veja que mudou muito, né? Isso daqui é uma gravura da época, hoje mudou muito esse centro do Rio de Janeiro. Aqui a gente tem o Jardim Botânico, inclusive, né, que é no Rio também. Uma série de obras foi feita no Rio de Janeiro na época da família real, a chegada, né? Eles reformaram a cidade. Então, essa é uma imagem do Jardim Botânico, depois eu volto lá para a gente ver um pouco. Quais foram as consequências, as repercussões da chegada deles, né? Então, eles fizeram um acordo de comércio favorecendo a Inglaterra, que ajudou essa família a fugir, né? Então a Inglaterra deu escolta, incentivou essa fuga, abriu os portos para que pudesse ter comércio, porque até então o Brasil era proibido de comercializar com outro país que não fosse Portugal. Isso é importante lembrar, é o pacto colonial, né? Então aí o pacto já é quebrado, né? A questão da obrigação do Brasil. Criou vários órgãos estatais, né? Imprensa Régia, que hoje é o Diário Oficial da União, o Banco do Brasil, que é a criação dele, que até hoje existe, e os primeiros cursos superiores do Brasil, né? O Brasil não tinha faculdade e nem universidade. A universidade é um conjunto de cursos, né? A universidade só surge no Brasil em 1937. Até então não tem universidade, mas curso superior, os primeiros foram esses 4 daqui. 2 de medicina, 2 de direito. Medicina no Rio e Salvador, e direito em Olinda, Recife, depois em São Paulo, né? Então são 4 cursos superiores, já que já que os brasileiros ricos não podiam estudar em Lisboa, a família real abriu esses cursos aqui para que essas elites pudessem estudar, já que Portugal estava basicamente fechado por conta da invasão napoleônica, né? Então, o Jardim Botânico, que aparece aqui, foi criação também desse momento, porque eles fizeram um processo de aclimatação, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, para quem nunca foi no Rio de Janeiro, o Jardim Botânico, que é um centro hoje, enfim, um parque, né, público, mas ele, de início, era um centro de aclimatação de plantas, né? Então, as plantas que vinham da Ásia, da África, antes de serem plantadas no Brasil todo, passavam para cá. Essas palmeiras que vocês estão vendo aí, palmeiras imperiais, Jardim Botânico, todas as palmeiras imperiais do Brasil, elas são filhas, entre aspas, dessas palmeiras aí que vieram, se não me engano, a palmeira é asiática, ela foi aclimatada no Jardim Botânico, e aí só depois que essas plantas eram colocadas em outras partes do Brasil, né? Então é um imenso parque, né, hoje, né? Mas ainda funciona com borboletário, tem animais aí que vivem soltos, né? Isso no meio da cidade do Rio de Janeiro, né? É uma das áreas mais bonitas do Rio de Janeiro, na realidade. Tudo isso aí foi criação dessa chegada, né? Ou seja, ele criou esse jardim com a finalidade de aclimatar essas plantas para a cidade. E, além disso, um outro detalhe que, não comentei, não está aqui. A Escola de Belas Artes foi criada também nesse momento, né? Ela era dentro desse parque aí, só que ela acabou virando uma ruína, né? E hoje fica no centro do Rio de Janeiro, que é para formar pintores, etc e tal, né? Ela essa parte daí, que vai aparecer agora, é esse prédio hoje, mas ela ficava lá dentro do Jardim Botânico antigamente, que é uma criação também dele, mas não era curso superior, tá? Escola de Medicina, deixa eu ver se vai aparecer aqui. Você tem que voltar. Cursos de Direito, né? De Medicina que ele criou. Onde é que fica? Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Que às vezes aparece N coisas diferentes. Faculdade de Medicina da Bahia, aqui. Lá em Salvador foi criado a Faculdade de Medicina, não é aqui. Eu acho que agora vai. Não quer ir. É lá em cima, mas não é essa parte daqui, não. Melhor mostrar em foto mesmo, que é mais rápido.
Então, esse prédio aqui no centro de Salvador foi a local onde foi criada a Faculdade de Medicina da Bahia, aí a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, que também foi criada, a criação dele, ela funcionou nesse prédio durante anos, né? Depois ele foi construído, mas foi fundado pelo Dom João. A Faculdade de Direito de São Paulo, que é no Largo, esse prédio hoje também foi criação do Dom João. Hoje é um curso da USP, Medicina lá na Bahia, da Federal da Bahia, Medicina no Rio, do Federal do Rio, e a Faculdade de Direito de Recife, né, que era em Olinda, foi para Recife, é nesse prédio aqui no Recife, que também é criação do Dom João. O prédio foi feito depois, mas o curso é dessa época, né, um dos cursos mais antigos do Brasil. Então, houve uma série de mudanças, né, a cidade, ela recebeu milhares de pessoas e aí teve que se adaptar a esse processo todo de transformação, né. Então, por exemplo, o Rio era assim em 1710, uma cidade pequena. Em 1710 não chegava nem a 30 mil pessoas. Uma cidade... Isso aqui é uma criação de um cara que já morreu. Ele fez um trabalho de computação criando essas paisagens históricas do Rio, né? A partir de mapas e imagens da época, né? No caso, quadros, gravuras. Ele era da Secretaria de Planejamento da cidade do Rio. Ele morreu em 2012. Eu agora esqueci o nome dele, mas é um cara da engenharia. Então, ele fez um levantamento histórico do Rio e criou essas imagens aqui que a gente está vendo agora. Então, isso aqui é 1710. Nem Porto Direito o Rio tinha. 100 anos depois, né, depois que a família real chegou, em 1817 já, a cidade já ganhou um porto maior, que é o Porto do Valongo. A gente tem uma série de prédios novos, né, mas ainda era uma cidade suja, uma cidade muito doente, né, tinha várias epidemias, e uma cidade que inchou. Em 1817, o Rio já tinha 70 mil pessoas. Então, ela cresceu absurdamente em menos de 10 anos, basicamente. Ela ganhou mais de 20 mil pessoas que passaram a ir para o Rio de Janeiro porque ela simplesmente era o centro do poder político e econômico, né, de Portugal, né? Então, essa região daí do Rio hoje, né, que é aquela parte que a gente viu, basicamente isso aqui, ó. Faltou ir. Essa região toda aí, que é o centro do Rio, Lapa, essa parte toda aí. Então, veja que a cidade deu uma mudança muito grande, né? Esse Arco da Lapa também já existia, essa região aí. Então, quem visitar o Rio, visite essa região que é historicamente importantíssima. Vamos seguir adiante. Então, o Dom João VI, ele vira rei de Portugal quando a mãe dele morre, né? Ele governava em nome da mãe, mas a mãe acaba morrendo. Aqui tá errado, é 1815, viu? Ficou 2015 aí, não corrigi isso ainda, esqueci. Em 1815, o Brasil deixou oficialmente de ser colônia e virou parte de Portugal, né? Então, a condição colonial foi deixada de lado e aí virou o Brasil ligado a Portugal. Então, Napoleão morreu em 1815, a mãe morreu em 1816 e ele tornou-se rei, coroado no Rio de Janeiro, em 1818, né? Em 1820, lá em Portugal, as pessoas foram para a rua exigir que o rei voltasse para Portugal, já que não tinha motivo de ele continuar no Brasil, e queriam alterar o poder da família real, né? Então, ele foi obrigado, ele foi coroado em 1818, mas em 1820 ele volta para Portugal junto com a família, e aí a gente tem aqui no Brasil quem fica exatamente esse sujeito aí, o Dom Pedro de Alcântara, que era o príncipe herdeiro. Ele ficou representando o pai, a família aqui, enquanto que o resto da família real voltou para Portugal por conta da Revolução do Porto e porque o povo de Portugal exigia a volta do rei para Lisboa. Bom, pessoal, até aqui tá tranquilo? Tem alguma pergunta? Alguém se prontifica a colocar alguma dúvida, etc e tal? Para introduzir, eu vou mostrar aqui um trecho, melhor uma parte do vídeo, né? Metodologia também, porque ele condensa muita coisa, né? E aí eu vou depois para o primeiro reinado no Brasil. Então, com essa figura do Dom Pedro aqui, a independência acabou sendo, digamos assim, uma consequência histórica, né? A família real volta para Portugal e fica aqui o representante da família real. E as elites do Brasil começam a querer se separar de Portugal. Já não era interessante para elas essa continuidade. Vamos ver o que aconteceu nesse momento aqui. A independência
E esse vídeo não está lá, viu? Isso aqui são coisas dessa aula, como eu sempre falo. Tem coisas da aula, tem coisas que estão no aula. Então, esse aqui não está lá. Visualizar o famoso quadro de Pedro Américo, em que Dom Pedro levanta sua espada, cercado de sua guarda de honra, no dia 7 de setembro. E talvez você já tenha ouvido falar que Dom Pedro, na verdade, estava numa mula, com uma comitiva pequena, vestes leves e com problemas intestinais. Se não ouviu falar, isso tudo é verdade. Como assim? Mentiram para você? Não, não é tão simples assim. O importante é pensarmos num contexto histórico. O Brasil é um país americano. Isso quer dizer que sua população é formada por imigrantes de diversos países, imigrantes forçados, como os africanos escravizados, indígenas nativos e também com a mistura dessas populações. Existem vários grupos nacionais em um mesmo país. Então essa nova nacionalidade é construída. Não que outros lugares não sejam, mas outro dia falamos de nacionalismo. Parte dessa construção é a definição de símbolos comuns, a criação de imagens desses símbolos. O quadro de Pedro Américo foi pintado em 1888, mais de 60 anos depois do evento, encomendado pela família real como propaganda da monarquia que já estava enfraquecida, simbolizando o dia da independência. Mas dá para ligar a independência apenas a um dia específico? A independência do Brasil, assim como vários eventos históricos, não é uma ruptura imediata em um dia em setembro. É um processo que dura anos e cujos efeitos são sentidos pela história. Um desses efeitos é justamente termos um dia específico comemorativo. O início desse processo é em 1808, quando a família real portuguesa vem para o Brasil durante as guerras napoleônicas. Com isso, a América Portuguesa, o que hoje é o Brasil, passou a ser a capital do Império Português. Resumindo esse período, que veremos com mais detalhes outro dia, isso levou a uma série de reformas, um maior crescimento econômico e mudou o patamar político. Foi criado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves em 1815, com capital no Rio de Janeiro. Ou seja, o Brasil deixou de ser uma colônia, passou a ser um igual com Portugal. Alguns anos depois, estourou a Revolução Liberal do Porto. Com a Europa pacificada após as guerras napoleônicas, os portugueses exigiam o retorno da família real a Lisboa e o fim do absolutismo. A Revolução do Porto teve sucesso e foram convocadas as Cortes Gerais e Extraordinárias da nação portuguesa. Um nome grande e pomposo para um parlamento constituinte. O Brasil teve o direito de eleger cerca de 70 deputados, quase todos nascidos na América, mas apenas 49 viajaram para Lisboa. A maioria dos brasileiros eleitos defendiam a união com Portugal por uma monarquia dual, o que significava que Brasil e Portugal teriam igualdade jurídica, política e administrativa. Seriam países unidos pelo mesmo monarca. Já vou falar do Império Austro-Húngaro? Ele foi formado em 1867, dentro do Império Austríaco, e foi um exemplo de monarquia dual. As Cortes Gerais determinaram que a família real portuguesa devia retornar para Lisboa. Em 7 de março de 1821, Dom João nomeou seu filho mais velho, Dom Pedro de Alcântara de Bragança, como príncipe regente do Brasil. Em abril, o rei retorna para Portugal e Dom Pedro permanece governando o Brasil. Ainda no ano de 1821, teremos dois eventos importantes. Os líderes militares portugueses no Brasil declaram lealdade para as cortes e determinam que Dom Pedro demita alguns de seus ministros. No fim do ano, as cortes ordenam Dom Pedro retornar para Portugal e colocam ele como governador da província do Rio de Janeiro apenas, e o resto do território seria subordinado ao rei. Isso não pegou bem em bom português. Outras lideranças políticas começaram a demonstrar seu descontentamento, como o grupo de José Bonifácio de Andrada, considerado patriarca da independência. A pauta principal desses grupos, entretanto, ainda era a manutenção do Brasil no Império Português, apenas como um país com autonomia. A tensão entre o Brasil e as cortes cresceu e, em 9 de janeiro de 1822, segundo a Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro jornal do país, Dom Pedro disse: "Como é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que eu vou ficar." O famoso Dia do Fico. Com essa rebeldia do príncipe, o general português Jorge Avilés iniciou um motim, que foi derrotado pela Guarda Real de Polícia. Dom Pedro mandou o general retornar para Portugal em fevereiro, nomeou José Bonifácio ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros e, em 3 de junho de 1822, decretou o chamado para uma constituinte. Ao ser avisado que as cortes queriam novamente tirar a autoridade brasileira, Dom Pedro, então na província de São Paulo, no dia 7 de setembro de 1822, teria dado o famoso grito "Independência ou Morte", nas margens do Riacho do Piranga. Na semana seguinte, Dom Pedro chegou ao Rio de Janeiro e foi decidido que ele seria aclamado imperador do Brasil no seu aniversário, em 12 de outubro. A separação oficial ocorreu meses depois, apenas em dezembro de 1822, quando Dom Pedro manda uma carta para seu pai, ainda o chamando de rei do Brasil, e aos amigos dizia que, caso o rei voltasse, ele cederia a coroa.
Ainda em dezembro, Dom Pedro é coroado. Uma coisa que você já deve ter ouvido é que a independência do Brasil foi pacífica. De fato, não se pode comparar com o que houve na América Espanhola ou na América do Norte, mas o Brasil teve sim sua guerra de independência, que durou cerca de 2 anos. Portugal possui uma frota no Brasil e diversas guarnições de tropas leais, especialmente em pontos estratégicos da costa brasileira. Lembre-se, as regiões do Brasil eram bastante dispersas, com poucas estradas e um país continental. Então, as tropas portuguesas estavam principalmente nos portos, na Bahia, no Maranhão, no Pará e em Montevidéu. As que estavam no Rio já tinham sido expulsas, lembra? E sim, Montevidéu. Na época, o Uruguai era parte do Brasil. A Guerra de Independência teve algumas batalhas terrestres conhecidas, como a Batalha de Genipapo, no Piauí, e a Batalha de Pirajá, na Bahia. A Guerra na Bahia foi onde se destacou uma das figuras mais interessantes desse período de nossa história, Maria Quitéria, que se alistou disfarçada de homem e, após ser descoberta, foi admitida nas tropas pela sua valentia. Teve um uniforme único, com um saiote, e foi condecorada Cavaleira da Imperial Ordem do Cruzeiro por Dom Pedro. Foi um mar que a independência do Brasil foi decidida, com uma marinha que contava com muitos mercenários britânicos, desempregados após as guerras napoleônicas, como Thomas Cochrane, e com navios comprados às pressas, com emissão de títulos de dívidas pelo próprio imperador. A marinha brasileira derrotou a esquadra portuguesa após a Batalha de 4 de maio de 1823, fez diversas fortificações se renderem e impediu a chegada ou o remanejo de tropas leais a Lisboa. Cochrane, após brigar com Dom Pedro por causa do seu pagamento, foi ao Chile, onde é herói nacional e patrono da Marinha. Em 29 de agosto de 1825, é assinado o Tratado de Amizade e Aliança entre Brasil e Portugal, em que é reconhecida a independência brasileira por Portugal e o Brasil paga uma indenização. A independência seria celebrada por muitos anos no dia 12 de outubro, o dia da aclamação. No início do vídeo falei da construção de uma nacionalidade. Então temos um dia da pátria, um dia para celebrar essa identidade construída, o 7 de setembro. O 12 de outubro deixou de ser usado depois do reinado de Dom Pedro, para termos uma data desvinculada de um indivíduo, mas uma data que pudesse ser coletiva, embora temos visto várias datas citadas nesse processo de independência. Como sempre, aqui no Nerdologia, na descrição vocês podem encontrar referências, inclusive esse processo todo mostra que nas Américas essa ação de mercenários era muito comum, né? O Thomas Cochrane atuou no Brasil, depois foi para o Chile. As tropas brasileiras, o Brasil não tinha exército na época, então foi um ajuntado de tropas que traíram Portugal ou que eram mercenários, né, estrangeiros. Então a gente só vai começar a ter exército lá depois da Guerra da Cisplatina, quando o Brasil perde e vira o Uruguai, no Rio Grande do Sul, já no primeiro reinado, e principalmente depois da Guerra do Paraguai, que é uma questão do segundo reinado que vocês vão ver lá no AVA. Então, nesse momento da independência aí, é muito complexo, porque você vê, ao mesmo tempo, Dom Pedro próximo de Portugal, mas ao mesmo tempo distante, porque ele ajuda a formatar a independência, né? Inclusive o lugar onde ele teria dado... Por que o cara usa teria? Porque muito do que a gente tem teria dito, diga ao povo que fico, ou então independência ou morte, isso daí é muito uma construção que às vezes aparece para a gente, que nem sempre tem uma comprovação histórica disso, mas acaba virando verdade, porque alguém repetiu isso inúmeras vezes, né? Então, é difícil a gente provar que Dom Pedro disse independência ou morte. O lugar onde ele teria dito isso, né, que é o Riacho de Ipiranga, aqui em São Paulo, hoje é um parque, é um museu, né? Ele está fechado para reforma, porque daqui a 2 anos a gente vai celebrar os 200 anos da independência. Esse é o Museu do Ipiranga, né? Foi construído em cima do lugar onde ele teria dado esse famoso grito, que é descendo lá embaixo, inclusive, ele está enterrado junto com as duas imperatrizes, que foram ex-mulheres dele, né, que acabaram morrendo. É um monumento à independência, inclusive. Esse monumento aqui, ó, ele foi construído pelo Estado de São Paulo, né, isso em 1822, quando teve 100 anos de independência. E lá embaixo desse lugar, os restos mortais dele e das duas esposas estão enterrados. Tem sempre alguém sentado no monumento pensando na vida. Eu fico impressionado com isso. Aqui, por exemplo, também tem. Então, aqui embaixo, na cripta, acho que é do outro lado a entrada, mas aqui embaixo, aqui. Aqui embaixo ele está enterrado junto com a Imperatriz Leopoldina, que é a primeira mulher dele, com a Imperatriz Teresa, e o filho dele também está enterrado aqui, né? Ele veio, o corpo dele foi trazido para o Brasil em 1972, quando foi comemorado os 150 anos, né?
Então, por exemplo, essas datas comemorativas são sempre lembradas e são importantes, né? Porque elas são marca do país e acabam sendo usadas politicamente. Então, quando se comemorou 100 anos, São Paulo fez esse monumento. Quando se comemorou 150 anos, o governo militar na época fez um acordo com Portugal para trazer o corpo dele para cá. Esse jornal aqui é de 72, exatamente mostrando isso, né? Vou mostrar o trecho específico mais para frente. Aqui, ó. Essa matéria da época, quando o corpo veio de Lisboa para o Brasil, foi recebido no Brasil, isso é no monumento, né, com honra de chefe de Estado. Então, ele estava enterrado em Portugal, aí o Brasil solicitou o corpo dele para cá, aí o corpo veio, os restos mortais, a coroa imperial, os símbolos e tal, e aí essa cerimônia foi feita naquele lugar, e ele foi oficialmente enterrado aí embaixo como símbolo da independência. Isso daí, o corpo dele descendo, né, com os militares, isso é pura propaganda política dos militares na época, né, em 72, né, quando teve a comemoração dos 150 anos da independência. É possível que daqui a 2 anos, em 2022, também tenhamos uma série de cerimônias políticas, porque a gente vai ter a celebração dos 200 anos da independência. Então, é possível que cenas, não assim, né, claro, mas eventos do governo federal, especialmente o governo atual, que é muito ligado aos militares, ele faça paradas militares, uma série de festividades, relembrando esse papel do Dom Pedro I e da independência do Brasil. Esse é o desfile militar que aconteceu em São Paulo, na Avenida Paulista, para relembrar a independência também, né? Então, a gente vê que essa questão de independência é uma coisa que sempre está sendo lembrada. Dia 7 de setembro, feriado nacional, escolas na rua, militar na rua. Aqui em Guajará, não sei se tem a tradição. As escolas têm banda também aqui? Só por curiosidade? Todas têm banda, né? O IFRO não tem, né? É interessante. Lá no IFAM tinha banda. E aí, o pessoal vai para a rua, por que vocês vão marchar? É uma coisa militar isso. Isso é uma criação dos militares, não existia muito isso. Então, a gente vê que até hoje, essa data de 7 de setembro, ela tem um papel importante, né, nesse processo de construção dessa identidade, né, do Brasil. Bom, a gente viu a independência, a gente vai ver agora a questão do processo de construção do chamado primeiro reinado, né? Então, que aí eu vou encerrar a aula com esse assunto, e aí vocês vão dar continuidade lá no AVA, né? Então, a gente vai tratar agora especificamente do Império, né? Que é o Brasil imperial, a partir do governo do Dom Pedro I. Você sabe o nome dele completo, né? Deixa eu só ler para vocês aqui o nome completo dele, né? Eu tinha salvado aqui para ler, porque eu não vou lembrar exatamente o nome dele, que são 15 nomes, né? É uma tradição das famílias reais colocar nome extenso nas pessoas. Então, por exemplo, o nome do Dom Pedro I era o seguinte, cadê? Gente, eu salvei isso aqui, tá tão fácil. Encontrei, mas não tá abrindo. Cadê? Minha Nossa Senhora Perpétua Socorro. Aqui, achei. Nome completo é Pedro de Alcântara, Francisco Antônio João, Carlos Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Então, esse é o nome completo desse primeiro imperador do Brasil, né? Que vai ser o articulador da independência e o construtor desse momento inicial do Brasil enquanto nação livre, né? Então, aqui a gente tem a cena da coroação, lá no AVA, no vídeo completo, você tem cenas da novela Novo Mundo, que eu coloquei, que mostram essa questão da coroação com mais pertinência, né? E aí, é um governo, uma separação que não foi tão tranquila como a gente viu, teve algumas guerras, a criação da ordem imperial, era uma monarquia liberal, mais absolutista, uma contradição, ora pois, e o reinado de crise, do começo ao fim, o primeiro reinado foi tratado com crise. Esse palácio a gente já conhece, né, a gente já viu ele, que ele é o Palácio Imperial, no Rio de Janeiro,
Esse passo é com C cedilha mesmo, porque não é passo de caminhada, né? É um passo local. Então, a gente tem o prédio atual está assim hoje, né? Ele é um Museu Imperial, inclusive muito bonito por dentro. Eu fui agora no começo do ano no Rio e visitei as exposições atuais dele, muito legal, inclusive. E a gente vai ver como é que era organizada essa política imperial, né? E como é que ela foi feita nos bastidores. A gente tem aqui a primeira mulher do Dom Pedro, a Imperatriz Leopoldina, que teve um papel crucial nesse momento todo aí do Brasil. Ela articulava politicamente nos bastidores, inclusive foi ela que escreveu a carta que separou o Brasil de Portugal, o documento, né? O Dom Pedro só chancelou, então a independência do Brasil foi escrita por uma mulher, não pelo Dom Pedro, mas por uma mulher. Então, ela que inicialmente articulou essas questões, né, com as elites do Brasil que queriam a separação de Portugal. Inclusive, o documento, né, que, como eu falei, que otorgou, foi assinado por ela e elaborado junto com José Bonifácio, que era ministro do Dom Pedro na época, né? Esse é o Dom Pedro I, né, com aquele nome gigantesco lá. A gente tem a Constituição, quando foi escrita, ele passou a ter o primeiro grande conflito com as elites, né, porque elas queriam um governo mais liberal, cada província com independência. Ele não, ele queria concentrar o poder na mão do trono, né, do imperador. Então, a Constituição ela era liberal, mas nem tanto, né? Essa é a primeira Constituição do Brasil. A primeira versão dela ia ser em 1823, ele não aceitou, reescreveu a Constituição com o apoio dos assessores. Em 1824, a Constituição foi criada, colocada, e ela traz uma novidade muito louca. Na Revolução Francesa, vocês lembram que existia a divisão dos 3 poderes, né? Judiciário, Executivo e Legislativo do Montesquieu. Ele criou o 4º poder, que é o moderador, que é o poder pessoal do imperador. Então, era uma Constituição que tentava, ao mesmo tempo, ser liberal, iluminista, mas ela tinha ainda influência absolutista, né, na questão do poder moderador do imperador. Esse é o Palácio do Senado, na época, o Palácio dos Arcos, né? Ele virou, durante décadas, ele foi a sede do Senado do Brasil, os senadores se reuniam aí, porque, em tese, não havia partido ainda no Brasil, mas existiam grupos políticos, né? Os liberais, moderados, exaltados, e 2 grupos, o brasileiro e o português. São, basicamente, uma divisão de comercial de um lado, econômica, mas também cultural de outro, né? Então, a disputa no primeiro reinado era entre o partido, entre aspas, brasileiro e o partido português. Esse partido brasileiro surgiu durante o processo de independência, né, que eram as elites brasileiras que queriam a separação de Portugal. Era formado pela alta burguesia urbana, pelos comerciantes e fazendeiros brasileiros. Já o partido português, ele defendia que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal, ou seja, defendia a manutenção da colonização. E era formado por funcionários do Estado português que residiam no Brasil e que tinham negócios importantes durante a colônia. Então, é muito mais grupos que tinham interesses específicos, né? Eles não eram politicamente, ideologicamente definidos. Só depois que isso vai acontecer. Mas, de início, a política do Brasil, ela ficava aí entre esses 2 grupos. Aqueles que queriam a independência, o Partido Brasileiro, e aqueles que queriam voltar a ser colônia, o Partido Português, né? Então, o Brasil viveu crises e mais crises durante o Império, né? Lá no AVA tem mais em profundidade isso, mas vários conflitos aconteceram no território que o Brasil era assim, sabe? Esse era o mapa do Brasil na época, diferente do mapa atual, né? Então, era assim que se configuravam as províncias, né? Rondônia mesmo era parte de Mato Grosso, por exemplo. Não tinha o Acre, que era parte da Bolívia. Uma parte do Amazonas era parte da Colômbia. E o centro do Brasil não tinha Tocantins, não tinha Distrito Federal, Mato Grosso do Sul também não existia. Então, era uma configuração territorial muito diferente do que é hoje, né? A gente tem um mapa muito diferente atualmente. Mas, nesse momento aí, vários conflitos aparecem em relação ao imperador, né? Especialmente ao modo como ele governava. Então, vão eclodir conflitos, por exemplo, lá no Nordeste, ou no que hoje é o Nordeste, em Pernambuco, né? As elites vão ensaiar uma separação, fuzilamento dos rebeldes,
vai ser a consequência dessa rebelião. A Noite das Garrafas, que está lá no Ava, um vídeo sobre ela, que é um conflito entre apoiadores de Dom Pedro e os contrários a ele, e o maior conflito da época, que foi exatamente a Guerra da Cisplatina, né? Foi um conflito que envolveu Argentina, Brasil e Uruguai, e resultou na derrota do Brasil e na separação do Brasil, do Uruguai e do Brasil. Né? O Brasil perdeu o que é a província Cisplatina. Então, a gente tem um processo, em 1831, Dom Pedro I, ele não vai conseguir governar mais, ele vai sair do poder, ele vai abdicar do trono, né? E aí, o imperador que abdicou do trono, as elites que buscaram um novo arranjo político, um país em chamas e um povo em busca de melhores condições. Esse é o mote para que vocês possam, lá no Ava, seguir a regência e o segundo reinado, que é a parte final do Brasil Imperial, que vocês vão acompanhar lá no Ava, a partir dos textos e vídeos colocados para o acompanhamento desse processo todo. Mas antes de terminar, eu quero mostrar um outro vídeo. Esse discute uma questão importante, né? A BBC fez um vídeo bem interessante recentemente, que se questiona por que o Brasil continuou independente, um país grande, e por que outros países da América Latina se separaram. Traz uma discussão interessante, bora ver aqui. Esse conteúdo não está lá no aula, tá? A Espanha e Portugal eram as grandes potências marítimas que disputavam o controle comercial e religioso do mundo. Quando Cristóvão Colombo voltou da sua primeira viagem à América, começou uma disputa entre os dois reinos, mediada pela Igreja Católica, para ver quem tinha o direito sobre esses territórios. Depois de duras negociações, eles concordaram em dividir o globo. Para isso, traçaram uma linha que dividia as zonas de navegação do Oceano Atlântico e o chamado Novo Mundo, com o Tratado de Tordesilhas. O acordo dizia que tudo que ficava a leste dessa linha divisória passaria para as mãos da coroa portuguesa, e tudo a oeste ficaria nas mãos da coroa espanhola. É por causa dele que, quando Pedro Álvares Cabral chegou à atual costa da Bahia em 1500, o Brasil ficou sob o controle de Portugal. Os dois impérios coloniais dominaram a maior parte do continente durante mais de 300 anos, mas terminaram de maneira muito diferente. Ao se tornar independente, a América Espanhola se dividiu em muitos países, e a portuguesa se manteve em um só. Mas por quê? Para entender os rumos diferentes tomados pelo Brasil e pelo resto da América Latina, é importante falar das diferenças gerais entre os dois impérios, a partir da metade do século XVIII. A primeira dessas diferenças é a organização dos territórios. Para facilitar seu controle, Portugal tinha separado a colônia em duas, o Estado do Brasil e o Estado do Maranhão e Grã-Pará. Essa divisão foi feita pensando em integrar melhor o interior da colônia ao comércio português no Oceano Atlântico. As correntes marítimas fazem com que, a partir do Maranhão, seja mais rápido navegar até Lisboa. O Estado do Brasil estava dividido em capitanias gerais, cujos centros de poder se concentravam principalmente em cidades costeiras, como Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Era relativamente fácil viajar de uma a outra em comparação com o Império Espanhol, e isso facilitava que houvesse relação entre as elites políticas nesses centros de poder. Já a América Espanhola era muito mais extensa, e a forma como estava dividida, inclusive geograficamente, era mais complexa e fragmentada. Ela se estendia do que hoje é parte dos Estados Unidos até o Cone Sul, e se dividia em 4 grandes vice-reinos e 4 capitanias gerais. E o fato de que a Espanha não permitia que eles tivessem relações comerciais entre si durante séculos fez com que tivessem poucos laços e fossem administrados de maneira localizada. Outro elemento importante era a Igreja Católica. Em ambas as colônias, ela tinha um papel fundamental no controle da vida cotidiana e política. No Brasil, ela tinha uma estrutura unificada em torno do arcebispado da Bahia. Isso reforçava os laços entre as partes diferentes do território português, que respondiam a um só centro religioso. Já na América Espanhola, a igreja estava dividida em 5 arcebispados, o que contribuía para que a organização dos territórios fosse ainda mais independente. Mas e as pessoas? Bom, as duas sociedades eram formadas principalmente por uma elite minoritária de ascendência europeia, uma enorme população de mestiços que transitavam entre estratos sociais e trabalhadores escravizados, indígenas e africanos. E ambas as sociedades também estavam, é claro, sujeitas ao poder de um rei, que ficava do outro lado do Oceano Atlântico.
A América Espanhola era comandada pela dinastia dos Bourbon e a portuguesa pela dos Bragança. Outra diferença entre as colônias era a maneira como as elites políticas dividiam o poder. O poder político das elites brasileiras estava baseado no controle de terras por uma oligarquia de grandes proprietários e do aparato burocrático, por juízes, advogados e funcionários públicos. Mas a educação dos burocratas acontecia principalmente em Coimbra, em Portugal, já que a coroa portuguesa não permitia a abertura de universidades no Brasil. Era uma forma de manter o controle intelectual sobre as elites e evitar que o ambiente da universidade fomentasse ideias de independência. Mas essa experiência conjunta com estudantes em Portugal também ajudou a criar relações entre as diferentes elites locais brasileiras e aprofundou a sua identificação com a metrópole. Nas camadas mais altas, os reinóis, como eram chamados os nascidos em Portugal, costumavam ocupar os cargos mais altos da administração pública. Havia tensão entre reinóis e brasileiros em algumas regiões, mas no século XVIII essa rivalidade tinha sido, em grande parte, neutralizada pela coroa portuguesa por meio de decretos que foram ampliando o acesso dos brasileiros ao poder político local. E isso é importante, porque foi justamente o contrário do que aconteceu na América Espanhola. Lá, essa diferença social entre as elites era muito mais marcada. De um lado, estavam os peninsulares. Eles vinham da Espanha e eram uma minoria que ocupava os altos cargos políticos e administrativos. Do outro, estavam os espanhóis nascidos na América, chamados de crioulos. Muitos eram proprietários de terras, pecuaristas ou comerciantes. Em meados do século XVIII, eles eram os que tinham o poder econômico. Mesmo assim, ocupavam os postos mais baixos da administração e se sentiam discriminados, porque apesar de serem espanhóis e de terem recursos, não estavam nos altos níveis do governo. Essa percepção piorou depois das reformas do rei Carlos III. As mudanças durante seu reinado incluíram a reestruturação da administração colonial e o aumento de impostos sobre as colônias. Uma das razões para isso é que a Espanha passava por uma profunda crise econômica e precisava de dinheiro para financiar guerras contra outras potências, como a Inglaterra. Mas a subida dos impostos causou mais indignação nos crioulos, quanto que viam como a exploração dos seus lucros pela coroa. Além disso, ao contrário do que ocorreu no Brasil, as reformas significaram que os crioulos passaram a perder espaço no poder local para os peninsulares. Esse contexto favoreceu uma organização das elites crioulas, que mais tarde lideraria os movimentos de independência. Durante esses anos, também começaram a circular nas Américas ideias que questionavam a autoridade das monarquias europeias e da Igreja, promovidas pelas guerras de independência nos Estados Unidos e no Haiti e pela Revolução Francesa. Em meio a tudo isso, as guerras napoleônicas acabaram sendo um ponto de inflexão na relação entre as coroas ibéricas e suas colônias americanas. Vamos começar pelo que aconteceu no território português, que a essa altura já estava unificado em um só estado, o do Brasil. Em 1808, as tropas de Napoleão invadiram Portugal. Rapidinho aqui, uma pessoa que entrou. Aproveitar para comentar, o convite já saiu, para comentar que este vídeo final aqui, ele serve para conectar o assunto que vocês estão vendo lá com da semana que vem, que vai tratar de independência na América Hispânica também. E, especialmente, porque no Brasil os conflitos que poderiam separar o país acabaram não resultando em separação, né? Como as revoltas que vocês vão ver lá na regência, que está nesse assunto dessa unidade. E a família real fugiu para o Rio de Janeiro. O rei Dom João VI levou consigo toda a corte, os arquivos, a tesouraria, as bibliotecas reais e cerca de 15 mil pessoas. E isso é muito significativo para entender a unidade do Brasil. A chegada dos Bragança na colônia era um caso único no mundo. Nunca antes um monarca europeu tinha se mudado com a corte para a América. No próprio interesse da monarquia, é claro, Dom João aboliu o monopólio comercial de Portugal sobre o Brasil, abriu os portos e permitiu que a colônia manufaturasse produtos. E o rei deu um passo além. Criou o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Ou seja, o Brasil passava oficialmente a ser o novo centro da coroa e o Rio de Janeiro a capital do Império. Lá foram estabelecidas instituições importantes, como o Conselho de Estado e a Corte Suprema, entre outras. E também foram abertas as primeiras universidades. Com o fim da dominação francesa, aumentou a pressão em Portugal para que Dom João VI voltasse a Lisboa e criasse uma monarquia constitucional. Ele voltou em 1821 e deixou em seu lugar seu filho, Dom Pedro.
mas as cortes portuguesas também pressionavam para que o Brasil voltasse a seu status de colônia e exigiam a volta também de Dom Pedro, por receio de que ele liderasse um movimento independentista. Mas as batalhas contra os portugueses já tinham começado em Pernambuco em 1821, e Dom Pedro acabou desafiando a corte e declarando a independência do Brasil em 1822. Essa foi, talvez, a principal razão pela qual o Brasil chegou unificado ao momento da sua independência de Portugal. A independência foi feita com a participação da mesma família real portuguesa, que já tinha uma corte e instituições estabelecidas na colônia, que também tinha a experiência de reprimir revoltas das elites locais, que nos anos anteriores tinham tentado conseguir mais autonomia e pagar menos impostos. Mas como o Brasil conseguiu se manter como um só país depois da independência? Bom, o Brasil é o país do mundo com mais escravos, e a independência recente do Haiti, que foi liderada por escravos, assustava uma parte das elites. O estabelecimento de uma nova monarquia central, com Dom Pedro I como imperador, era uma forma de garantir a ordem pública diante de uma revolta em potencial dos escravos. Durante o Império, houve rebeliões que tentaram separar partes do Brasil ou convertê-las em repúblicas, como a Confederação do Equador, em Pernambuco, a Sabinada, na Bahia, e a Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Mas as elites locais não apoiaram completamente esses movimentos, por medo de que uma desordem social ameaçasse o seu poder. Por isso, foi mais fácil para a coroa reprimi-las, ou seja, apesar das diferenças regionais, ter um país unificado sob um único governo naquele momento fez com que as elites conseguissem manter seus privilégios e a estrutura da escravidão. E como a invasão napoleônica impactou a América Espanhola? Napoleão Bonaparte também invadiu a Espanha em 1808. O rei Carlos IV e seu filho Fernando VII abdicaram do trono em favor do general francês. E Napoleão cedeu o trono a seu irmão, que foi coroado como José I. Mas nas colônias, a elite crioula não reconheceu o novo monarca francês. Isso deixou um vazio de poder no território espanhol, que os crioulos aproveitaram para criar seus próprios governos locais e promover movimentos de emancipação. Foi assim que, em 1809, começou uma onda independentista, que levou o continente a um longo e complexo processo de fragmentação. Diferentemente dos vizinhos brasileiros, os hispânicos não tinham uma experiência compartilhada de governo único. Além disso, nenhum dos novos centros de poder que surgiram durante essa época, como o México ou Buenos Aires, tinha poder militar para reunir todo o território sob sua liderança. Quando Fernando VII voltou ao poder, em 1814, ele tentou submeter outra vez as colônias à coroa espanhola, em vez de garantir a autonomia que elas tinham estabelecido depois de alguns anos de autogoverno. Só que essa decisão aprofundou o ressentimento das elites crioulas e deu mais força aos movimentos de independência. Mas a essa altura, as colônias já estavam tão fragmentadas que foi impossível estabelecer um só país. As sangrentas guerras de independência na região durariam ainda muitos anos. Dá para fazer outro vídeo só sobre isso. Mas apesar das divisões entre os territórios espanhóis, também houve propostas de criação de grandes estados. Essas propostas variavam de uma união de repúblicas, como a Grande Colômbia, formada pelos atuais Colômbia, Equador, Venezuela e Panamá, até tentativas de criar monarquias comandadas por reis vindos de uma família real europeia, como as Províncias Unidas do Rio da Prata, que terminariam se tornando Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia. Todas elas fracassaram, e do território espanhol acabaram surgindo 18 países. O último foi o Panamá, em 1903. No Brasil, todo o período imperial foi marcado por tentativas de criar o imaginário de uma identidade nacional e reprimir violentamente os movimentos contrários a essa ideia. Isso continuou mesmo após a proclamação da República em 1889. As independências das colônias de Espanha e Portugal nas Américas foram só o início de um processo que continuou até o século XX. E o seu impacto na política, na economia e na cultura da região é sentido até hoje. Esse vídeo, achei muito recente na BBC, é uma produção muito boa, que acho que dialoga bastante com o que a gente falou na semana passada, no primeiro assunto, colônia, da questão das colônias nas Américas, tanto de Portugal quanto de Espanha, e conecta com o assunto de hoje e da semana que vem. E semana que vem a gente vai falar também de dependência, mas dependências nas Américas. Então, esse vídeo ele conecta essas duas questões. Temos perguntas?
Dúvidas, observações? Podem colocar aí. Não. Não. Você tá bem, Andressa? Fala com força. Não, professor. Não, professor. Muito bem. E aí, pessoal? Alguém tem alguma coisa a colocar? Se tiver um momento. Não. Ó, lá no AVA, esse assunto está colocado lá nessa sequência, né? A gente abre lá com a família real, depois Brasil, primeiro reinado, regência, segundo reinado. Vocês vão seguindo essa questão. Algumas coisas vocês já viram hoje comigo, outras eu coloco lá com mais profundidade, mas essa é a introdução da unidade. E aí vocês vão caminhar no segundo reinado e na regência, segundo reinado, sozinho, porque semana que vem encerra a disciplina e a gente vai abordar coisas da América e da Europa, né? Independências, Revolução Industrial, por aí vai. Então, e aí a gente encerra o que seria o assunto do segundo ano semana que vem. Ao final, a gente tem uma atividade que vai abarcar todos esses assuntos, tá? Essa live vai estar disponível também lá depois para vocês, para que vocês possam acessar, até porque muita coisa que eu mostrei aqui eu não mostro lá no AVA, eu faço isso, eu retiro eu deixo uma parte, por exemplo, alguns vídeos aqui eu não disponibilizo lá, é conteúdo específico da aula ao vivo, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, eu estou disponível nos horários que a gente tinha combinado, em relação à formatação, questão da atividade também, e acho que é isso, né? Essa unidade é a menor de todas, eu não quis me estender muito. Semana que vem, aí sim, talvez a segunda maior unidade, mas essa é mais curta, mas ela é muito detalhista, tem esse detalhe. Então, eu preferi introduzir ela, e aí vocês continuam ela no segundo reinado e regência. Tudo bem? Tranquilo, então? Então, vocês estão liberados, podem assistir Laços de Família, e depois Casos de Família no SBT. Eu vou daqui a pouco dar aula para outra turma, e a gente se vê, e isso vai estar disponível daqui a pouco, acho que lá para as 5h30, lá no AVA, tá? E semana que vem nosso encontro vai ser às 4 horas. Eu sempre troco o horário das turmas. Ok? Boa tarde.